Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos ver grandezas diretamente proporcionais. Nós vimos domingo passado e retrasado os números diretamente proporcionais e os números inversamente proporcionais. Agora nós vamos trabalhar com as grandezas que envolvem esses números. E grandezas querem dizer para nós situações de quantidade, de comparação de elementos como tempo, massa, peso, velocidade, tudo isso envolve grandezas. E nesse sentido, nós temos aqui um exemplo. Tatiana comprou 8 metros de tecido. Olha a grandeza, é o comprimento, é a metragem, a quantidade de tecido que ela comprou. Por R$280, olha lá, outra grandeza, é o valor monetário, é uma grandeza. Então, grandezas são elementos que eu consigo dar quantidade em situações comparativas. E aí, quanto pagará por 10 metros do mesmo tecido? Sendo uma grandeza diretamente proporcional, eu posso usar a mesma ideia dos números proporcionais, diretamente proporcionais. E nesse caso, nós vimos no domingo passado que dois números são diretamente proporcionais quando o fator de proporcionalidade entre eles é o mesmo e eu posso pegar o número da primeira sucessão, fazer a divisão entre o número da segunda sucessão. Então, eu vou montar o A com a linha, então A sobre a linha. Isso mostra para nós que os números são diretamente proporcionais. É possível fazer assim aqui? Sim. Mas como ficaria um processo bem mais claro e entendível? Eu anoto os dados do problema. A primeira coisa é separar os dados do problema. Quais são os dados do problema que eu tenho? A quantidade em metros e o valor em dinheiro, ou seja, os preços, que para nós aqui está em reais, né? Então, nós temos lá metros, M, e o dinheiro, R cifrão, porque são os reais. Mas o preço é o dinheiro que eu vou utilizar. Bom, 8 metros de tecido custam R$280. Aí eu quero 10 metros e quero saber quanto eu vou pagar por esse tecido. São grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Para ela ser diretamente proporcional, à medida que aumentar a quantidade que eu tenho de um lado, essa outra quantidade também, comparada àquela, vai ter que aumentar. Então, quando eu comparo a quantidade em metros, o comprimento, com o valor, o que acontece? Se eles aumentarem juntos, eles serão grandezas diretamente proporcionais. Então, serão diretamente proporcionais. E assim sendo, se eu tenho 8 metros de tecido a 280 e eu aumento, a minha seta indicando aqui, eu estou aumentando a quantidade de tecido, obviamente eu vou pagar mais pelo tecido, porque eu vou ter mais quantidade. E se eu vou pagar mais, ela também vai aumentar. Na medida que as duas aumentam, as grandezas são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, então a proporção continua a mesma entre os dois valores. Então eu tenho aqui que a razão proporcional, o fator de proporcionalidade se mantém iguais na razão. Então é 8 sobre 10 e 280 sobre x. Nós aprendemos, em proporção, a aplicar a regra da proporcionalidade direta, ou seja, multiplicar em cruz. E se nós vamos, que é a propriedade fundamental da proporção, então se nós vamos multiplicar aqui em cruz, nós vamos fazer 8 vezes x, que é 8x,
igual a 10 vezes 280, que dá 2.800. Então, eu vou passar o 8 dividindo e vai ficar 2.800 dividido por 8, que vai dar R$350. Então, para 10 metros de tecido, a Tatiana vai precisar de R$350. Está provado aqui que, na medida que a quantidade, o comprimento aumenta, aumenta também o preço. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Simples assim. Eu vou deixar um exercício, na quarta-feira nós iremos corrigi-lo. Então, o exercício para que a gente possa corrigir na quarta-feira é: empregando sempre a mesma velocidade, aqui outra grandeza, velocidade. Luiz Antônio percorre de bicicleta 1.400 metros em 7 minutos. Outra grandeza, o tempo. Quanto andará em 30 minutos? Então, montem esse exercício nos moldes do exemplo que foi dado e na quarta-feira iremos corrigi-lo. Obrigada pela companhia de vocês e até lá. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.